Partilha aí no grupo do WhatsApp, dos amigos, né, no grupo de trabalho. Vamos transbordar na vida de outras pessoas. Boa noite, minha querida colega Eliane. Muito bom ter vocês aqui, né? O tema de hoje é o poder de uma palavra. Como é importante, né, a gente tratar desse assunto, não só agora, mas sempre. É um assunto que precisa, assim, né, ser discutido por cada um de nós, ser avaliado, porque a gente conhece, né, já sofremos as consequências de uma palavra, né, talvez dita por nós mesmos, ou talvez uma outra pessoa, né, falou algo que te feriu, que te machucou. A gente sabe, né, que a palavra realmente fere, que às vezes ela pode ser, né, mais dolorosa, pode trazer mais dores até do que um próprio ato, né, do que uma atitude. A gente sabe disso, mas às vezes a gente vai deixando, né, essa importância de lado. Às vezes nós estamos estressados, estamos nervosos, ansiosos, está acontecendo alguma coisa que nos tira do eixo, nos tira do equilíbrio, e a gente acaba falando palavras indevidas, palavras que machucam. Então, queridos, é isso que a gente vai falar nessa noite aqui, né? Muito bem-vindo cada um de vocês. Então, as palavras, para que a gente comece, né? As palavras são ferramentas importantíssimas na nossa comunicação. Como é importante, né? A gente comunica através do gesto, né? A gente comunica através da nossa face, mas a gente comunica também muito bem através da nossa fala, através das nossas palavras. E a palavra, ela é uma ferramenta capaz de motivar, de levantar, de emocionar, de aproximar as pessoas, mas também ela é capaz de decepcionar, magoar, afastar e derrubar. Palavra, ela é capaz de trazer vida, de gerar vida, mas ela também é capaz de destruir, de causar morte. Por isso a gente precisa ter uma atenção e precisa ter um cuidado em relação às palavras. E aqui, queridos, eu falo tanto da gente falar, de nós, né, sermos um instrumento, quanto também da gente receber. A gente precisa também preparar o nosso coração e ter maturidade para receber todo tipo de palavra. As palavras, eu não sei se você sabe, elas expressam vontades e emoções. Então, ela não é algo apenas que sai do nosso cérebro e passa pela nossa boca de maneira à vontade. Não, ela expressa aquilo que está no nosso coração, né? As palavras revelam os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, se você está nervoso, se você está irado, normalmente palavras, né, agressivas, palavras de ira vão sair da sua boca. Se você está feliz, né, se você está em paz, se você está se sentindo seguro, se você está num momento de alegria, vai sair da sua boca palavras doces, né, palavras agradáveis. Então, as palavras revelam aquilo que está no nosso coração. A própria Bíblia, né, fala isso, que a boca diz, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, sempre, em todo tempo, as palavras vão revelar os nossos pensamentos. As palavras vão revelar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por isso, o cuidado de parar e pensar, né, antes de falar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 1. Olha que tremenda, né, essa passagem. A resposta branda desvia o furor. Imagina você numa situação de briga, de contenda, né? Talvez em que você esteja sendo agredido verbalmente, em que as palavras que estão sendo lançadas sobre você não sejam palavras tão agradáveis. Como reagir, então, né, a uma situação dessa, a um momento desse? E a própria palavra de Deus está dizendo, né, que a palavra branda desvia o furor. Olha aí a importância, né, do domínio próprio,
do autocontrole, daquilo que a gente falou na semana passada, do autoconhecimento, para que você nesse momento, né, vamos dizer assim, de crise, nessa situação difícil, você possa guardar a sua boca e não se deixar levar pela emoção, pelo calor do momento, né, pelaquilo que o outro está fazendo, também pelo calor do momento, também pelas emoções que ele está sentindo. Então as palavras, elas também promovem mudanças positivas e mudanças negativas. Você pode e deve usar as palavras como forma de gerar transformação na vida de outras pessoas, mas uma transformação positiva e não negativa. A palavra, ela pode levantar, mas ela também pode derrubar. Como eu falei agora, né, feridas verbais muitas vezes são mais dolorosas do que as físicas. Quantas palavras foram ditas para você, né, para mim? O que é que você tem guardado aí no seu coração? Daquilo que você já ouviu no seu passado, ou talvez hoje, né? Ou talvez ontem, na semana passada. Palavras que te feriram, que te machucaram, que trouxeram desânimo para você, né? Que fez com que você duvidasse até de você mesmo. E como a gente vai reagir a isso, né? Como deixar o nosso coração, a nossa mente preparada, se é possível, né, para receber esse tipo de palavra. A gente precisa muito ter a certeza, a convicção de quem nós somos. Saber quem você é, a sua identidade, o autoconhecimento é importantíssimo para que você se mantenha equilibrado diante de palavras de destruição. Para que quando você ouça essa palavra não contamine o seu coração, porque você já tem a certeza, a convicção de quem você é. Isso é muito forte. E a gente muitas vezes, né, como eu falei aqui, no decorrer do dia a dia, da pressa, do estresse, né, do trabalho, das crianças, da casa, da família, e aí vem as contas para pagar, são tantas coisas que a gente tem que administrar durante o nosso dia. Às vezes nós somos pegos de surpresa, né, por alguma situação e a gente não consegue controlar a nossa boca, a gente não consegue controlar a nossa língua e de nós começa a sair palavras não tão agradáveis. E essas palavras são direcionadas, né? Para quem? Às vezes para o nosso marido, às vezes para os nossos filhos, né? Para os nossos parentes, às vezes para um amigo, para um irmão, para um vizinho, no calor da emoção, como eu falei. E a gente não pode, queridos, a gente precisa estar atento, né, a tudo isso. Quando eu digo a gente, também estou falando de mim, né? Porque nós estamos aqui falando desse tema, mas eu não sou especialista. Não estou aqui declarando para você que eu já domino, né, as palavras que saem da minha boca. Não, todos nós estamos aprendendo. E é uma forma da gente refletir nessa noite, né, a respeito desse assunto. Então a gente não pode falar o que vem na nossa telha, né? Não pode, de maneira descontrolada. Né? Você fala o que você quer, não importa se você vai ferir, se você não vai ferir. E deu aquele estralo no seu pensamento, você bota para fora. Então precisa ter o cuidado, né? Precisa ter o controle disso. A gente não pode falar tudo que vem, né, na nossa mente, tudo que vem na telha, né, como a gente diz. Por outro lado, queridos, a ausência da palavra também vai gerar dificuldade no relacionamento. Então, se a palavra é uma ferramenta de comunicação, a ausência dela pode gerar uma dificuldade nas relações, né? Na relação de marido e mulher, na relação de pais e filhos, porque as palavras também são, né, uma forma de expressar amor, uma forma de demonstrar amor. Então, a gente está falando aqui, né, de uma ponta aí, né, desse iceberg, vamos dizer assim, de alguém que fala tudo que vem na telha, né, de alguém que não mede as palavras, que fala inconsequentemente, e a gente também está falando, né, de um outro lado aí, de alguém que não fala nada, de alguém que tem dificuldade,
né, de falar, dificuldade de expressar os seus sentimentos, as suas emoções. E é importantíssimo para os nossos relacionamentos o diálogo, a conversa. É importante para fortalecer as nossas relações. Você sabia que as palavras possuem personalidade? Sim. As palavras possuem personalidades. Então, a palavra ela tem um poder e ela tem um tamanho que traz para nós e para aqueles que estão nos ouvindo. Sim, a palavra tem tamanho. Como assim? Eu não entendi o que você quer dizer. Quando você declara com a sua boca, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, você está declarando para o seu cérebro e está também declarando para aquele que está te ouvindo a sua capacidade limitada. Quando você diz eu não sou capaz, você está ensinando a sua mente um caminho, dizendo para ela o caminho é esse que nós vamos seguir, é o caminho da impossibilidade. Eu não sou capaz, eu não tenho estrutura, isso não é para mim, eu não posso. E aí você declara para o seu cérebro, esse é o caminho que eu escolhi. E para todos aqueles que estão te ouvindo, vão medir o tamanho da sua capacidade de lidar com situações difíceis, lidar com aquilo que para você pode ser, né, impossível. Então, a boca, queridos, é um instrumento para que você declare que você pode, que você é capaz, porque você vai assim ensinar o seu cérebro um caminho de sucesso. Mesmo que você não tenha naquele momento as possibilidades, você diz eu posso, né? Eu consigo. A gente declara, né, em Cristo nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Então nunca diga isso, nunca diga palavras, né, ruins para você mesmo, que declare a sua baixa estima. Não, palavras que vão diminuir, né, o seu cérebro de olhar para você e dizer eu vou tentar, né, eu vou me esforçar, eu vou conseguir, eu acredito. Diga isso nessa hora, diga eu acredito em mim. Eu acredito no meu potencial. Existem coisas difíceis, mas com Deus eu posso todas as coisas. Então tenha cuidado com aquilo que você declara. A morte e a vida está no poder da nossa língua. Então nunca mais diga palavras negativas a respeito de você mesmo. Não diga eu não posso, não diga eu não consigo, não diga eu não sou capaz. Diga eu vou conseguir, eu posso, eu vou me esforçar. E aí você vai mostrar para o seu cérebro um caminho de sucesso. É uma codificação que você vai dar para ele de que você é capaz. Tremendo isso, né? Então a gente falou aqui do poder da palavra, a gente já falou dos relacionamentos, a gente já falou a respeito de você proferir, né? Profetizar é algo tremendo, é algo que Deus nos ensina, né? Profetize sobre você mesmo, profetize sobre a sua casa, profetize sobre a sua família. No livro de Cantares está escrito que debaixo da nossa língua tem leite e mel. Então derrame leite e mel por onde você andar. Derrame nos corações daqueles que estão à sua volta leite e mel. Gere vida. Motive, incentive as pessoas, né, através da sua boca, através da palavra que sai pela sua boca. O que mais que a gente pode falar a respeito do poder da palavra? O silêncio é algo importante para a gente dizer, né? E há também um poder no silêncio. Quando a gente silencia no momento necessário de silenciar, a gente está demonstrando que a gente domina as palavras. Alguém que não sabe silenciar no momento adequado é alguém que está dizendo eu não tenho controle com as palavras. Eu não tenho domínio com as palavras. Então eu falo.
Eu somente falo e falo e falo. E o silêncio é muito importante. O silêncio também fala, e fala muito. Então, se você, no momento, né, da situação, você está sem o controle, você está percebendo que as suas emoções, né, estão querendo falar mais alto, que seus sentimentos estão em ebulição, né, você perdeu o equilíbrio, a melhor coisa é se calar. Vou repetir, o silêncio, né, demonstra que você domina as palavras. Dominar as palavras é saber o que falar na hora certa, no momento certo e também da forma certa. O silêncio é muito poderoso. Então, se naquele momento você não tem palavras para trazer vida, para trazer edificação, se cale. Se naquele momento você está envolvida pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, e você sabe que se você abrir a boca para falar, você vai se arrepender depois, se cale, silencie. Não importa se o outro está achando, né, ou pensando algo a seu respeito, se é uma fraqueza. Não. O silêncio fala de sabedoria. Somente os sábios conseguem ficar em silêncio. E quantos momentos, quanta coisa a gente poderia ter evitado se a gente ficasse com a nossa boca fechada. Não é verdade? Quanto mal a gente deixaria de ter cometido. Quantas brigas a gente deixaria de comprar se a gente mantivesse a nossa boca fechada. Então, o silêncio entrega uma postura de sabedoria. E muitos não conseguem utilizar isso. Muitos não conseguem silenciar. E a gente precisa aprender, né, a ficar em silêncio. Algo também muito importante que fala dessa comunicação, do poder das palavras, também é a escuta. Então, além de falar, a gente precisa aprender a ouvir. Então, o diálogo fala, né, de alguém que fala e alguém que escuta. E dessa troca de agora eu falo, agora eu escuto. Agora o outro fala e agora eu escuto. Né? É importante isso. Então não é um monólogo, não é só alguém que fala. Eu preciso parar para escutar aquilo que o outro está falando. Mas é escutar com atenção, queridos. Escutar com atenção. É escuta de qualidade. Isso é importantíssimo na nossa comunicação. Olha, a Leide está dando aí uma dica. Tem um livro, Eu e Minha Boca Grande. Interessante, né? Me despertou interesse, Leide, de ler esse livro. Muito bom. O que mais aí que vocês estão falando? Vamos interagir um pouquinho. Para aqueles que eu ainda não cumprimentei, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Vamos compartilhar aí a nossa live. Muito bom. Mando sim um abraço, né, pro meu maridão. Com certeza ele tá aqui comigo. Muito bom. Saudade de todos vocês também, Lília, Dora. Muito bom ter vocês. Então, escuta faz parte também da comunicação. Não é só falar. É preciso escutar. O que mais que a gente pode falar acerca do poder, né? Da palavra? A escrita. A escrita também é uma forma de se comunicar, também é palavra, né? Só que a palavra é escrita, não só falada. A gente precisa ter uma atenção grande a respeito disso, né? Ainda mais agora na nossa era, né? Da tecnologia, a era da comunicação, a era em que as mensagens, os WhatsApps, em que a gente fala menos, né? A gente tem muito menos a ligação e agora a gente tem, né, a palavra escrita, a conversa, né, através da escrita, e a gente precisa ter uma atenção para isso, né? Às vezes a gente pode ser mal interpretado, a dificuldade, né, de sentir a emoção, de sentir o sentimento, a forma de se expressar, tudo isso a gente perde com a escrita. Por isso, se há algo importante, olha só essa dica, né? Se há algo importante
né? Se é algo que pode gerar uma má interpretação, é melhor que você fale e não escreva. E, se possível, que você fale cara a cara, né? Olho a olho, porque a gente vai expressar aquilo que a gente quer dizer através da nossa emoção, através do nosso gesto, através do nosso olhar. E com a escrita, não. A escrita pode gerar, né, uma interpretação errada, porque ela é seca, ela é vazia, a gente não tem a percepção, né, do sentimento, da emoção, de verdadeiramente aquilo que a pessoa quer falar. Então, você pode falar uma coisa de várias maneiras, de várias formas. Eu posso falar com a verdade, a mesma palavra, e essa mesma palavra eu posso dizer com ironia, não é verdade? Então, a importância de você ter esse cuidado. Se é algo, né, que vai gerar, pode gerar, né, um ruído, que pode gerar uma má interpretação, não escreva, né? Prefira falar, e, se possível, pessoalmente, olho no olho. Então, não entra em contenda. Não entre em contenda nesses chats, não entre em contenda em WhatsApp, não entre em contenda em Instagram, né? Não vai se defender, não vai defender ninguém. Não faz isso. Que a gente vai perder tempo, a gente vai perder energia. E a nossa energia precisa ser canalizada em coisas boas, a gente precisa edificar a nossa própria vida e a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Então, não perde tempo, né, com briga, com contenda, com disse-me-disse. Não perde tempo defendendo alguém, defendendo você mesmo, escrevendo. Às vezes eu vejo, queridos, né, no Instagram, pessoas discutindo, no Facebook, por causa de política, por causa de time de futebol. Quanta coisa, irmãos, né? Quanto tempo perdido com bobagens, né? Vai dar uma palavra de vida, vai transformar vidas. Se o seu coração está em chamas, se tem amor, né? Se tem perdão, se tem vida dentro de você, transborda essa vida na vida de outras pessoas. Então, vamos parar com isso. Vamos ter cuidado com a nossa escrita. Olha que frase linda, né, que eu encontrei do nosso querido Freud. Para quem não sabe, né, Freud foi o pai da psicanálise, é o pai da psicanálise. Olha o que ele escreveu. A ciência moderna ainda não produziu um remédio tranquilizante tão eficaz quanto algumas poucas palavras carinhosas. As palavras são remédio, mas elas podem ser veneno também. Por isso, o cuidado, né? A medida da palavra. O salmista diz: põe um guarda na porta da minha boca. Que coisa, queridos. Peça isso a Deus. Põe um guarda na porta da minha boca, para que ele impeça que eu fale palavras de destruição na vida de qualquer que seja a pessoa. Não sei se você já leu sobre isso, ou se você mesmo já experimentou, né? Se você tem uma plantinha, quem gosta de cultivar, né, plantas, flores na sua casa, e isso é comprovado pela ciência, né? Você pode fazer esse experimento aí. Você pega, planta aí, né, 2 vasinhos de planta e comece a se comunicar, né, com eles. Para um, você vai gerar vida, você vai falar palavras de vida, e para outros não precisa nem se comunicar, fique em silêncio, né? E a própria ciência já comprovou que aquela plantinha que recebe, né, palavras, atenção, carinho, cuidados, ela vai crescer bonita, saudável. Já a outra, né, que não recebe, vai ficar diferente. É perceptível a diferença de uma para outra, e a gente está falando de uma planta. Imagina um ser humano. Então, as palavras são remédio. Às vezes, o que o outro está precisando é de uma palavra carinhosa, de uma palavra respeitosa, né, de uma palavra de amor, sim, e não o contrário. Não de julgamento, não de apontar o dedo, né? Não de recriminar, não de menosprezar, de ofender. A gente tem esse costume, todos nós, seres humanos, a gente quer se defender,
né? E a gente quer devolver, né, o mal com o mal. Faz parte da nossa carne, né? Ela clama por isso, ela grita. A gente não quer sair de uma briga, né, de uma contenda apanhado, ninguém quer. Então a gente quer devolver com a mesma moeda e a gente fere mesmo, a gente machuca mesmo. Vamos tentar, queridos, vamos nos esforçar a combater o mal com o bem. A gente só pode dar aquilo que a gente carrega. E aí eu pergunto para você, o que é que você carrega? O que é que tem no seu coração? Já que a boca fala aquilo que o coração está cheio, como é que está o seu coração? Tá cheio de rancor? Tá cheio de amargura? Tá cheio de raiva, de ira, de inveja? Você só vai falar isso e aí vai sair veneno da sua boca. Mas se você limpar o seu coração, você pedir a Deus hoje, né, que Ele faça essa obra, que ninguém pode fazer, só Ele, e que você decida hoje liberar perdão para todas essas pessoas que você guarda aí no seu coração com mágoa, com ressentimento, para que da sua boca saia remédio e não veneno. Vamos fazer isso hoje? Tem uma outra frase que eu coloquei aí no nosso Instagram, que ela diz assim, também é de Freud. Ela diz assim, você é dono do que cala e escravo do que fala. Você é dono do que cala e escravo do que fala. E isso me chama muito a atenção, porque aquilo que a gente fala, a gente não vai poder pegar essa palavra e botar ela debaixo da torneira e lavar e lançar ela de novo. Não, já foi, já escapuliu da nossa boca. O vento já levou, a gente não tem como trazer ela de volta. Mas algo também que me fala muito ao meu coração a respeito dessa frase, você é dono do que cala. A gente falou aqui do silêncio, né? Da importância do momento certo de falar, da forma certa de falar. Mas, queridos, você é dono do que cala. Aquilo que está no seu coração, se é vida, você precisa transbordar na vida de outras pessoas. Você não pode se calar. Quantas pessoas, talvez você esteja aí me ouvindo, que carregam tesouros preciosos no seu coração. Experiências que você já viveu, já superou. Sim, você carrega aí, né, palavras de edificação, da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus, talvez experiências que você tem acerca de casamento, né, acerca de filhos, de relacionamento com pais. Você precisa compartilhar, você precisa transbordar isso que você carrega. Se você tem um manancial de vidas dentro de você, você não pode se calar. E aí você não pode ser dono daquilo que você está carregando. Você precisa compartilhar isso com outras pessoas. Então não seja dono da vida que você carrega dentro de você. Transborde na vida de outras pessoas. Comece na sua casa. Comece com a sua família. Né? Comece a contar a respeito das suas experiências. Comece a falar, né, dos segredos que você tem. Né, daquilo que você já viveu, daquilo que você já superou, né, das coisas que Deus, dos tesouros que Deus já colocou no seu coração. Comece a compartilhar isso, né, vá para as redes sociais, né, faça como eu estou fazendo. Não é fácil, não é, a gente precisa vencer a timidez, porque para ser dono, né, de vida e não transmiti-la para o outro, existe alguma coisa que está te bloqueando. E pode ser a timidez, pode ser o medo, né, daquilo que as pessoas vão falar, o medo das pessoas não te aceitarem. Né? Então, quebre esses bloqueios, destrua esses bloqueios e não seja dono da vida que você tem dentro de você. Transborde, compartilhe, distribua, sim, né, para todos, vá mesmo para as redes sociais, faça lives e lives, vá para o Instagram, vá para o YouTube, monte um grupo de distribuição no WhatsApp, né, e lance palavras de vida, transborde aquilo que você carrega, não guarde para você, não se cale, amém? Deixa fluir,
no seu coração. Outra coisa importante, ainda hoje, né? Ainda hoje você pode fazer isso. Dá tempo ainda. Outra coisa importante para a gente falar aqui é a respeito das conclusões precipitadas. Aquilo que a gente ouve, né? A respeito do outro, a respeito de uma situação. Às vezes até no noticiário, às vezes você ouve uma história, né? Você ouve um acontecimento, alguém que fez isso, alguém que falou aquilo, de uma pessoa até que você acredita, de uma pessoa até que você confia, de uma fonte, vamos dizer assim, confiável. Mas eu quero, nessa noite, te aconselhar, não tire conclusões precipitadas. Mesmo que você ouça a história de alguém que você confia, não tire conclusões. Busque da fonte a verdade. Busque da fonte, porque as impressões podem nos enganar. Nem tudo aquilo que as pessoas estão falando é verdade. Mesmo que seja uma multidão falando a respeito de alguém, a respeito de algo, ainda assim não lhe dá o direito de falar. Não lhe dá, né, o direito de dizer que aquilo é verdade, porque a gente precisa ouvir da fonte a verdadeira verdade, né? Vamos falar aí retoricamente. Nós precisamos ouvir da fonte. Então, não tire conclusões, não, acerca de ninguém, daquilo que você ouviu, da história que você ouviu, porque as impressões podem nos enganar. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve. Muito cuidado. A gente costuma ouvir a respeito de alguém e a gente acredita, né? E tem na nossa mente essa convicção de que realmente aquela pessoa é assim, de que realmente aquela pessoa fez isso ou fez aquilo. Isso não é bom, não mesmo. Então procure ouvir a verdade da fonte de ninguém mais. Forte isso, né? Muito forte. As impressões podem nos enganar. Cuidado com aquilo que a gente fala. Mesmo que a gente tenha certeza, queridos. Pra que falar? Tem uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás acerca das 3 peneiras. Não sei se você conhece. Eu sei que a história diz a respeito disso, de alguém que parou uma outra pessoa para contar algo, né, de uma terceira pessoa, acerca da vida de uma outra pessoa. E essa pessoa que está ouvindo, ela perguntou: você já passou pelas 3 peneiras? E quais são as 3 peneiras? Isso que você vai me falar vai trazer edificação? Edificação para mim, edificação para você e edificação para a vida daquela pessoa que você está falando? Isso que você vai me falar é bom? É agradável? É bom? Isso que você vai me falar, falei sobre se vai edificar, né? Se é bom. E a terceira coisa, você gostaria que falassem de você essa mesma coisa? Se fosse você no lugar dessa pessoa, se coloque agora no lugar dela. Você falaria? Se não, não fale. Não fale. É melhor a gente se calar do que a gente falar aquilo que a gente não sabe. E mesmo que a gente tenha certeza, a gente precisa se perguntar: isso vai edificar? Isso vai trazer vida? É bom aquilo que eu vou falar? E se fosse comigo, eu iria gostar? Se coloque no lugar da pessoa. Então não fale. Não fale. Se não for bom, se não for agradável, se não vai gerar vida, não fale. Tem uma frasezinha que a gente vê muito, não sei se você já viu, no próprio Instagram, né? Aquele que senta na mesa dos fofoqueiros, vamos dizer assim, das pessoas que falam mal uma das outras. Nem imagina que quando ele se levantar, ele vai ser o próximo, né? Ele vai ser o motivo da conversa. Então, quem fala mal de alguém para você, com certeza vai falar mal de você quando você virar as costas para essa pessoa. Então, muito cuidado. E o ambiente que a gente vive também vai determinar a nossa fala.
o conteúdo da nossa fala. Tanto que se você tem o costume de viver com alguém, uma amiga, né, um amigo, você acaba pegando, né, as gírias, o jeitinho de falar daquela pessoa e o conteúdo também da fala, que ela costuma falar, a gente acaba absorvendo. E se a gente está num ambiente em que o costume é fofocar, o costume é maldizer, o costume é reclamar, o costume é apontar o dedo, é julgar, é falar mal dos outros, a gente vai também, né, começar a cometer esses mesmos erros, essas mesmas falhas. Então é melhor que a gente se afaste, para que a gente não peque, para que a gente não fale mal do outro. Como pode alguém bendizer a Deus? Está na palavra, né? Bendizer ao Senhor, glorificar a Deus e amaldiçoar o homem, né? Que é a imagem e semelhança de Deus. Essa palavra é para todos nós. Vamos nos calar e só permitir que saia da nossa boca palavras de vida. E aí eu vou passar para vocês. Fuja de ambientes. Fuja, assim, desses ambientes, né, em que as conversas, as más conversações, né, acontecem. Eu vou passar para vocês algumas dicas bem interessantes, né, de como lidar com tudo isso, para que a gente também não seja, né, esse instrumento de morte na vida de outras pessoas. Sempre pense bem antes de falar. E é aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente está com pressa, a gente quer resolver na hora a situação, às vezes a gente está engasgado, né? E a gente diz, não, eu preciso devolver, eu preciso falar, porque senão eu vou passar mal se eu não disser umas verdades que eu preciso dizer para o outro, porque ele falou e agora é minha vez de falar. Pense bem antes de falar. Coloque as palavras em posição neutra para que elas não sejam uma arma de destruição. Então, não permita que as emoções influenciem as suas palavras. Não permita que os sentimentos influenciem as suas palavras. Lembra do que eu falei? Proteja o seu coração. Você que sabe quem você é, né? Você que sabe o seu valor, né? Porque Jesus morreu por mim e morreu por você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então a gente não tem por que discutir. Não, você sabe quem você é. Você conhece a sua identidade. Então não precisa bater boca com ninguém. E aquilo que o outro vai estar falando a seu respeito também não pode chegar ao seu coração, né? Porque você já está vacinado. Vacinada com o amor de Jesus. Então não deixe que os seus sentimentos, que as suas emoções, que o calor do momento tire o seu equilíbrio. É melhor que você não fale, se cale. Busque ser sensível ao outro, é outra dica. Ao momento e a si mesmo quando comunica. Busque ser sensível ao outro. Então o outro está ali cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de amargura, né? Cheio de traumas, às vezes, que ele vai bem carregando do seu passado, né? Tantas coisas que o ser humano passa e que a gente, né, traz com a gente, que faz da gente essa pessoa que nós somos hoje. Então seja sensível ao outro, tenha sensibilidade, pelo menos de dizer assim, alguma coisa está acontecendo, né? Por que essa pessoa é tão amarga? Né? Por que essa pessoa é tão azeda? Por que essa pessoa abre a boca só para falar palavras de maldição? Alguma coisa tem por trás de tudo isso. Seja sensível ao outro. Seja sensível ao momento. Então, a circunstância vai influenciar, sim, nas nossas emoções e vai fazer com que a gente fale besteira. E seja sensível a você mesmo. Né? Como eu disse, se cale. Se controle. Diga a si mesmo, primeiramente, o que você diria a outra pessoa. Então, vá no espelho, se olhe no espelho, bote para fora aquilo que você quer dizer para outra pessoa. E se coloque no lugar dela, né? E veja se realmente, né, é apropriado você falar tudo isso que você quer dizer para aquela pessoa. Então, fale primeiro para você e se coloque no lugar dela.
Observe o modo como você diz, porque assim, não é só o conteúdo da sua fala, é a forma que você fala. Então, as suas expressões, os seus gestos, a nossa palavra, ela vem carregada de tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Se é amor, ela vem cheia de amor, né? Se é raiva, ela vai vir cheia de raiva e vai transmitir essa raiva. Então, presta atenção no modo como você fala, da maneira que você fala, no seu tom de voz, nos seus gestos, da maneira que você diz. Sempre considere o grau de interpretação da outra pessoa. Isso é importante de se falar. Aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer falar, aquela pessoa tem capacidade de entender? Qual é o grau de interpretação daquela pessoa? Será, né, que ela está preparada para ouvir isso que você vai falar, né? Talvez você pense que você vai resolver o problema e, na verdade, você vai causar mais problemas, mais danos com aquilo que você vai dizer. Então, prestar atenção, né, e considerar o grau de interpretação. A maneira que a gente fala com uma criança é diferente da maneira que a gente fala com um adulto. Se eu quero falar a respeito de psicologia, eu tenho colegas aí que estão me assistindo, eu sei que o conteúdo da minha fala elas irão entender, mas uma outra pessoa que é leiga no assunto não vai entender. Assim também é, né? Em relação aos sentimentos, será que aquela pessoa está preparada para ouvir isso que eu vou falar? Qual é o grau de interpretação que essa pessoa tem? Eu preciso ter cuidado com isso. Retire-se quando necessário, também uma outra dica. Quando os ânimos se exaltarem, encerre a conversa, se afaste. Em outro momento, você retoma novamente o diálogo. Então, se começou a conversar e essa conversa começou a gerar uma briga, uma discórdia, acaba com a conversa. Não vai resolver, não adianta. Naquele momento não vai. É melhor você se afastar, encerrar a conversa e retomar em um outro momento, né? Em uma outra oportunidade. Saia das críticas. Evite os julgamentos. A gente falou muito sobre isso aqui, né? De pessoas que criticam muito outras pessoas. E isso, assim, queridos, fala também muito ao meu coração, porque quando a gente não conhece, quando a gente não entende acerca de um assunto, a gente costuma criticar. Quando é algo desconhecido para nós, a gente tem o costume de desvalorizar aquilo. Eu vou dar um exemplo para você. Alguém que não tem experiência com Deus e ouve, né, você dizendo que você fala com Deus, né, que Deus fala com você. Essa pessoa não vai entender. O que ela vai fazer? Ela vai te criticar. Porque ela não tem entendimento daquilo. Ela não conhece, ela nunca experimentou. Então, a gente tende a agir assim. O desconhecido traz um desconforto para nós. Aquilo que eu não domino, aquilo que eu não experimentei, que eu não conheço, vai demonstrar a minha fragilidade, a minha incapacidade se comparado com uma outra pessoa que conhece, uma outra pessoa que experimentou. Então, esse mesmo exemplo, né? Você tem intimidade com Deus, você fala com Deus, né? Você sente a presença do Senhor. E se você fala isso para alguém que não sente, que nunca sentiu, para alguém que não acredita, essa pessoa vai te criticar por não desconhecer. Isso vai demonstrar para ela, comparado com você, uma fragilidade, né? Vamos dizer assim, uma incapacidade, porque você já experimentou isso e ela ainda não. Então, como defesa, ela vai criticar. Como defesa, ela vai falar mal, ela vai desvalorizar aquilo que você está falando, aquilo que você está vivendo. Então, o novo assusta. Sim, aquilo que é novo para mim pode não ser para você. Então, se você domina algo e eu não domino, talvez uma defesa seja, né, eu falar mal daquilo que você domina. Criticar, né, aquilo que você está fazendo por não entender. Então, vamos ter cuidado com isso. Nem tudo aquilo que a gente não entende, nem tudo aquilo que a gente não domina é errado.
Se você não entende, se você não domina, não critica, né? Não fala mal. Busca entender. Se você não quer entender, então respeita. Respeita a experiência do outro, né? Respeita a história do outro. Respeita, né, a dimensão que o outro já atingiu e você não atingiu. Respeita, mas não critica. E o ser humano tem essa característica, né, da crítica, do julgamento. A gente julga só no olhar. A gente julga numa atitude. A gente julga numa palavra. A gente tira conclusões, a gente já determina, já dá diagnóstico, né, a respeito de alguém por uma situação que a gente viu e que às vezes é algo, né, que nem representa aquela pessoa, é algo do momento e a gente costuma julgar e a gente não fica pra gente, a gente quer falar, a gente quer comentar, né, a gente quer sim lançar palavras de morte na vida de outras pessoas. Quantas pessoas você conhece que estão paralisadas porque ouviram palavras mais? Quantas pessoas foram aconselhadas, né, por pessoas insensatas, por pessoas sem sabedoria, né? Quantas vezes você foi ferido, você foi ferida, às vezes até por um parente, né, bem próximo, pelo seu pai, pela sua mãe, com palavras, né, que trouxeram sofrimento ao seu coração, que te machucaram. Quantas vezes você também machucou outras pessoas, né, com as palavras que saíram da sua boca? Quantos sonhos, né, quantos projetos de vida deixaram de acontecer porque alguém disse não, você não vai conseguir, você não pode, você não é capaz. Quantas pessoas deixaram de realizar sonhos porque não foram incentivadas, ao contrário, né, foram destruídas, derrubadas com palavras malditas. Quantas maldições, né, foram lançadas para vidas, muitas vidas, às vezes por uma mãe, por um pai, que lançou palavras de maldição. Você é igual ao seu pai, você não vai dar certo, você não presta, você é um idiota. E que essas palavras entraram como semente, porque palavras são sementes, né? E o nosso coração é terra. E a gente precisa estar atento para isso. A gente precisa ter, né, esse domínio, essa maturidade, queridos. Maturidade é a palavra, de colocar também uma peneira nos nossos ouvidos, para não permitir que desça ao nosso coração palavras de morte. Não permitir que essas palavras nos contaminem, nos paralise. Críticas vão acontecer o tempo todo. Nem todo mundo vai aceitar o que você diz, nem todo mundo vai gostar de você. Não, muitas pessoas não vão gostar. Muitas pessoas vão falar daquilo que você está dizendo, né? Vão desmerecer aquilo que você está fazendo. Talvez porque não tenha capacidade de fazer o que você está fazendo. Talvez seja inveja, né? Talvez seja o desconhecido que traz esse desconforto. E a saída é lhe criticar. Então, não permita que essas coisas desçam ao seu coração. Tenha convicção, vou repetir, de quem você é, né? Você é filho amado, você é filha amada, né? Tem uma parábola linda no Evangelho acerca de uma árvore, de uma figueira que foi plantada no meio de uma vinha. Não sei se você conhece. E essa figueira, ela não deu fruto, ela não estava dando fruto. Alguma coisa estava acontecendo. Ela estava paralisada, infértil. No meio de uma videira nasce uma figueira. E aí o dono da terra chama o lavrador e diz assim: ela não produz nada. É melhor cortar, porque ela está, né, usando os recursos, os nutrientes da terra. E ela não está produzindo. Então, ela está, né, se aproveitando, vamos dizer assim, utilizando os recursos, mas não produz nada, ela não dá frutos. E aí o lavrador diz: não faça isso, não corte, vamos dar a ela um ano. Eu vou cavar a terra, vou expor as raízes dela e vou colocar adubo nessas raízes.
E depois de um ano, se ela não der frutos, aí sim o Senhor corta. Presta atenção a isso, porque nós somos árvores, né? Nós somos o resultado de uma semente. Você é fruto de uma semente, né? Seja você um ser humano, né? E também a sua vida espiritual é fruto de uma semente. Seu coração, seus pensamentos, né? Aquilo que governa, que rege a sua vida, veio de uma semente. E muitas vezes a gente não está dando fruto. Às vezes a terra é boa, tem nutrientes, você está sendo, né, bem alimentado, mas você não está dando fruto por causa de uma palavra de maldição. Por causa de uma palavra que te fez esmurecer, que te fez desanimar, que te fez paralisar. Talvez de alguém que seja uma referência para você, que foi uma referência para você, de alguém importante na sua vida, de uma fonte que deveria jorrar palavras de vida, mas que jorrou palavras de morte. E aí você paralisou. E assim como essa árvore, o Senhor está dizendo que Ele vai cavar a terra, Ele vai expor as suas raízes, né, a sua origem, o princípio de todas as coisas, e Ele vai colocar adubo, Ele vai colocar remédio, fertilizante, para curar as suas feridas, as marcas que você carrega, as suas dores, os seus traumas, né? Essa palavra que te fez paralisar, que te fez retroceder. O Senhor quer colocar remédio na sua alma para que você seja curado, para que você seja curado, para que você possa dar frutos, para que você possa cumprir o seu propósito de vida, para que os sonhos que Ele colocou no seu coração se tornem realidades. Eu ouvi algo, queridos, que o lugar que tem mais tesouro, o lugar que tem mais riquezas na face da terra, você sabe qual é? É o cemitério. Lá estão enterrados sonhos, lá estão enterrados projetos, lá estão enterradas famílias, sim, de pessoas que morreram e não realizaram, e não cumpriram o seu propósito de vida. Não vai ser assim com você. Não será assim conosco. Eu declaro isso sobre a sua vida. Nenhuma palavra de maldição vai te parar. Em nome de Jesus. Que você permita que o Senhor coloque remédio nas suas feridas. Talvez você que está me ouvindo, você nunca teve uma experiência com Deus. Você não está nem entendendo por que você está participando dessa live, por que você está ouvindo tudo isso que está sendo dito, né? E talvez você, como muitos outros, né? Você está acostumado a ver as pessoas criticando, porque nunca experimentaram Deus. Quem não experimenta de Deus não sabe, não tem como saber. Eu não posso te dizer. Eu digo a você que é bom. Deus é bom, mas você só vai saber de verdade se você experimentar do Senhor. Então, você que está me ouvindo, abre o seu coração. Deixa o Senhor tratar das suas feridas, das suas dores, dos seus traumas, dos seus medos. Deixa o Senhor curar o seu coração. Que você se liberte de toda palavra maldita. Que você se liberte, né, dessa cadeia, dessa prisão. Ah, porque sempre foi assim na minha família. Ah, porque meu pai é assim, a minha mãe é assim. Morreram assim, então vai acontecer comigo. Não vai acontecer com você. Quebre esse ciclo. Quebre. Vai ser diferente. Diga isso agora. Diga, comigo é diferente. Eu sou diferente. Não vai ser. Eu destruo esse ciclo de morte, de doença, de depressão, de tristeza, as características que você sabe, né, que existem na sua família, que são algo ruim, né, que tem trazido dor, que tem trazido sofrimento, às vezes um traço de personalidade, às vezes uma atitude que você vê se repetir na sua família e você ouve as pessoas dizendo, né, que vai ser assim também com você, porque foi assim fulano, foi assim com sua avó, com a sua tataravó. Não importa, você tem o poder, através do nome de Jesus, de quebrar tudo isso e dizer, comigo vai ser
diferente. Eu não aceito palavras de maldição sobre a minha vida. E a partir de hoje, você vai, a partir de hoje, profetizar palavras de vida a respeito de você mesma, mesmo a respeito da sua família, dos seus filhos, da sua parentela, dos seus pais. Nunca mais você vai proferir palavras de maldição. Você vai declarar vida na sua casa. Se um dia você falou, peça perdão. Peça perdão a Deus e peça perdão aos seus. Pelas palavras que você disse no momento, né? Talvez de nervoso, talvez de inquietação, que você acabou falando. Peça perdão e comece a liberar hoje palavras de vida. A sua boca é um manancial de vida. A sua boca é uma fonte de água doce, não de água amarga. Chega, para com isso, para de criticar as pessoas, para de julgar as pessoas, para de tomar conclusões, para de decretar coisas ruins acerca da vida das pessoas. Para com isso. Vamos mudar a nossa mente. Vamos pedir ao Senhor para que limpe os nossos olhos, para que limpe os nossos ouvidos. Não vamos mais permitir que ninguém fale mal de ninguém na sua presença. Porque você não vai permitir. Você não vai aceitar. Amém? O poder da palavra. Muito importante isso. Não sei se você quer colocar aí uma pergunta. Tô vendo as pessoas aqui falando, eu não aceito, não aceita mesmo. Com você é diferente. Em nome de Jesus. É diferente com você. É diferente na sua casa, é diferente com a sua família. Em nome de Jesus é diferente, né? Não receba essa carga. Não importa onde você está, a casa que você mora, o bairro que você está, não importa a circunstância que nós estejamos vivendo no nosso país, é diferente. Profetize palavras de vida. Quando o povo de Deus, o Senhor declarou uma promessa, né, para o seu povo, para Moisés, que levaria o seu povo a uma terra que emana leite e mel. E quando o povo tomou posse daquela terra, que chegou lá, o que aconteceu? A terra era um deserto. Para quem não sabe, né? Israel é deserto, é terra árida. E aí o povo olhou e falou, cadê o leite? Cadê o mel? Uma terra seca. É por isso que a palavra diz em Cantares, debaixo da tua língua tem leite e mel. Então, não importa se a terra está seca, não importa se a terra está árida, se não tem vida nessa terra que você está, se não tem vida no seu coração, se não tem vida na sua família, se não tem vida na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, não importa, leite e mel estão debaixo da tua língua. Profetiza vida e não maldição. Não se junte com aqueles que só querem maldizer, com aqueles que têm prazer em falar do outro, prazer em conhecer a vida alheia, em fofocar. Não se junte a essas pessoas, seja diferente. Brilhe, né, a luz de Cristo que você carrega. E não feche, não guarde os tesouros que estão no seu coração só para você. Transborde nas outras vidas. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Amém? Amém. As palavras têm poder. Manda aí uma pergunta. Deus faz tudo novo e diferente. Conta aí. Se você tem uma experiência como essa, se você está paralisado, se você já foi machucado por uma palavra, compartilha aí com a gente. Vamos interagir um pouquinho. Shalom, Miriam. Beijo no coração. Beijo para todos vocês. Fabrícia, Lilian, beijos, beijos, beijos. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Ainda tem vida,